Queridos, vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Versículo 1 até o versículo 11. É o texto que nós vamos usar para nossa meditação, para nossa reflexão. Antes de lermos o texto, eu quero mais uma vez agradecer a presença de quem nos visita hoje. Quando Pedro pediu para as pessoas se identificarem, eu não vi todos. Quem está nos visitando aqui, só levanta a mão aqui para eu ver quantos. Nós temos aí bastante gente daqui, temos alguns, e eu quero destacar minha norinha aqui. Fique em pé, minha norinha. Por favor, minha norinha, está aqui, ó. É paulista, mas mora em Minas, lá em Uberlândia, né, está de férias e veio namorar um pouquinho, né, já que o Estevão está de férias também, e hoje eu tenho o privilégio de ter aí a família toda reunida. Semana passada meus pais estavam, né, minha irmã, então aos poucos a igreja vai conhecendo a família toda, né, mas nós ficamos felizes com a presença de todos. Lucas 5, 1 a 11. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Meus queridos, depois de tudo quanto nós já fizemos e participamos no culto de hoje, a leitura desse texto e a reflexão que eu gostaria de fazer a partir dele, tem a ver com a percepção sobre a importância de Jesus entrar na nossa vida. Se nós estamos aqui, se nós celebramos a ceia, comemos do pão, tomamos do cálice, cantamos hinos de adoração, elevamos a Ele as nossas orações, é porque certamente Jesus faz algum sentido para a nossa vida. Mais do que isso, Jesus entra na nossa vida e constrói a nossa própria história. E não tem como vivemos a nossa vida a não ser da perspectiva dessa experiência de que nós somos tomados por Jesus. E que Jesus agora vive em nós, conforme a própria palavra de Deus diz. E que diferença isso faz na nossa vida? Apenas virmos a igreja a cada domingo? Apenas dizermos, às vezes até para o alívio da nossa própria consciência, que nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas? Que nós temos um padrão moral diferenciado e elevado em relação a outros grupos? Ora, isso não é evangelho do Senhor Jesus. Isso não é ser tomado por Jesus, e isso não significa que Jesus entrou na nossa vida e faz parte da nossa história. É interessante nós olharmos para esse texto, quando Jesus está ali às margens do mar da Galileia, ou dependendo do lugar, da margem, também conhecido como o lago de Genezaré,
é o mesmo lago, é o mesmo mar da Galileia, e é o grande lago que abastece todo Israel, a Jordânia, e a Arábia Saudita depende dessa água também, pelo menos naquela época. E esse lugar era o lugar onde Jesus focou a sua vida e o seu ministério. Jesus está começando o seu ministério público. E a primeira preocupação, ou uma das primeiras preocupações de Jesus, era exatamente escolher alguns homens para andarem com Ele, para viverem com Ele, para conhecerem a Ele, para que depois pudessem dar prosseguimento à obra que Ele começou. E Jesus escolhe 12 homens, para que estivessem mais próximos a Ele. E desses 12 homens, Jesus escolhe 3, para que esses 3 fossem ainda mais próximos: Pedro, Tiago e João. Esses 3 homens, diz o texto aqui que eles eram sócios. Quando a gente pensa em Pedro, Tiago e João como pescadores, muitas vezes nós pensamos em pescadores como alguns gostam de pescar para refrescar a cabeça, como Bardella, por exemplo, que amam a pescaria, né, Bardella? Mas não depende disso para viver. Esses homens tinham ali na pescaria um meio de vida, de sobrevivência. Quando o texto termina dizendo que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus, significava que o impacto que Jesus criou na vida daqueles homens era tão grande, que num momento tão bom dos negócios, não era negócio ruim, mas num momento tão bom que os barcos quase afundam de tanto peixe. A presença de Jesus é tão impactante que eles olham uns para os outros e dizem: olha, vamos, não tem jeito. Jesus faz toda a diferença. E aí, queridos, quando Jesus entra na nossa vida, a partir desse texto, o que acontece? E eu quero pegar o exemplo especialmente de Pedro, que o texto diz aqui. E Pedro, ele tem essa característica de ser extremamente semelhante a nós. Não tem nada de especial em Pedro. Pedro é um homem temperamental, um homem comprometido com o que faz, e a Bíblia mostra as virtudes, mas mostra também os defeitos de Pedro. E quando Jesus entra na vida de Pedro, isso produz mudanças, transformação na vida daquele homem. O que acontece quando Jesus entra na vida de Pedro? O que acontece quando Jesus entra na nossa própria vida? Algumas coisas, algumas considerações, queridos, a partir do texto. Em primeiro lugar, quando Jesus entra na nossa vida, Jesus entra para se comunicar com a multidão. É interessante que no versículo 1, no versículo 2 e no versículo 3, Jesus usa o que Pedro tem, Jesus usa a profissão de Pedro, Jesus usa o contexto da história de Pedro para alcançar a multidão. Versículo 1 diz que esta multidão buscava Jesus para ouvi-lo. Era um povo que tinha interesse em ouvir o que Jesus tinha que dizer. E quando Pedro chega pela manhã da pescaria que está ali, diz que Jesus entra no barco, e depois que ele entra no barco, ele pede para Pedro: Pedro, rema um pouquinho mais para cá para que eu possa falar para a multidão. E Jesus, no barco de Pedro, assentado, fala para a multidão ali na praia. E a geografia do mar da Galileia é extremamente propícia para isso. Jesus, assentado a uma distância da praia, falava e as pessoas o ouviam sem trazer algum transtorno para Jesus. Jesus usa o barco de Pedro para alcançar a multidão. E aqui, queridos, a estratégia de Jesus é usar Pedro, é usar o barco de Pedro, mas a estratégia de Jesus hoje é usar você e o seu barco, qualquer que seja a sua profissão, para que multidões possam ouvir da palavra de Deus. Jesus usa o barco do seu trabalho, da sua empresa,
dos seus colegas de negócio, para que através de você e do seu trabalho, as multidões possam ouvir a palavra e conhecerem a Jesus Cristo. Segundo lugar, queridos, quando Jesus entrou na vida de Pedro, e quando Jesus entra na nossa própria vida e marca a nossa história, ele entra para transformar fracasso em vitória. Jesus entra na nossa vida não para manter as coisas como elas sempre foram. E é interessante que Jesus ira, versículos 4 até o versículo 7, Jesus ira para Pedro e diz: Pedro, pesca, volta ao lago, ou seja, vai para um lugar mais fundo e lance as redes. A palavra de Pedro para Jesus é: Senhor, voltar para quê? Não deu certo. A noite toda nós tentamos, estamos cansados. O que nós precisamos agora é lavar as redes e descansar, porque à noite a gente vai tentar de novo. Um homem com seus sócios ali fracassados depois de uma longa noite de tentativas, sem sucesso, fracasso. Mas o Senhor Jesus o envia e transforma aquele momento numa experiência de sucesso pessoal. É interessante, queridos, que Jesus ordena e ensina Pedro a lição, por exemplo, da persistência. De tentar mais uma vez, de fazer de novo, de experimentar novamente. E o filósofo Kant diz que a paciência é amarga, mas os seus frutos são doces. Quantas vezes nós queremos as coisas acontecendo hoje, e se elas não acontecerem, nós desistimos. Mas colhemos os frutos da nossa persistência, colhemos os frutos da nossa paciência em direção àquilo que nós alcançamos. Mas muito mais do que a nossa persistência ou do que a nossa paciência, o verdadeiro sucesso que nós alcançamos, ela advém sempre da maior de todas as garantias que nós podemos ter, que é a própria palavra do Senhor Jesus. Versículo 5, veja o que Pedro diz no versículo 5. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, porque o Senhor disse, nós vamos lançar as redes. Nós não vamos lançar as redes porque o mar agora dá peixe. Nós vamos lançar as redes porque o Senhor está dizendo, porque é a palavra do Senhor. Não é porque chegou alguém e virou: olha gente, me avisaram que os peixes desceram para esse lugar. Não, é porque o Senhor disse. A palavra do Senhor é a maior garantia que nós podemos ter de qualquer sucesso na nossa vida. É por isso, queridos, é importante crermos na palavra do Senhor revelada nas Escrituras, e lendo e meditando nessa palavra do Senhor, crendo que ela nos dá o direcionamento para a verdadeira vida, orientando a nossa vida em todas as coisas. Versículo 6, o desânimo é substituído pela coragem, isto fazendo ao ineficiente esforço humano agora dá lugar para o milagre divino. Aqueles homens se esforçaram, trabalharam a noite toda, ninguém podia dizer que eles não tiveram sucesso aquela noite porque eram preguiçosos ou não sabiam fazer bem feito. Sabiam, tinham tudo nas mãos, eram bons naquilo que faziam, mas tudo tinha dado errado. Mas agora eles substituem o seu esforço pelo milagre de Deus. E quantas vezes, queridos, nós dependemos às vezes do nosso esforço pessoal, da nossa capacidade, da nossa habilidade, nada acontece. E precisamos aprender a esperar pelo milagre que vem de Deus, porque a fé vê o invisível, crê no incrível, mas consegue aquilo que é impossível no Senhor.
João, ele vai dizer lá na sua primeira carta: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A fé na intervenção de Deus na nossa história, que Deus está agindo, que Deus está trabalhando, transformando os nossos fracassos, ainda que tivéssemos tudo para dar certo. Mas Deus agindo até mesmo nos nossos fracassos, para que a gente seja abençoado por causa de uma palavra do Senhor que muda todas as coisas. Terceiro lugar, Jesus entra na nossa vida e entrou na vida de Pedro para que houvesse um reconhecimento de identidade. É interessante algumas coisas, um jogo aqui de palavras que Lucas usa. É interessante que Pedro, por causa desse encontro com Jesus, ele olha para si mesmo de uma maneira diferente. É interessante olharmos no versículo 8, que diz: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou o quê? Pecador. Eu sou pecador. Pedro olha para si mesmo e tem uma percepção nova de quem ele era. Até esse momento, Pedro olhava para si mesmo como alguém, um pescador, um grande pescador. Mas agora, nesse encontro com Jesus, ele tem percepção de algo novo na sua própria vida. Senhor, eu sou pecador, retira-te de mim, eu não sou digno do Senhor. Mas agora olha uma outra coisa que acontece com Pedro. No versículo 5, respondeu-lhe Simão. Como que Simão trata Jesus? Versículo 5, mestre, rabi. Traduzindo isso para a nossa linguagem, para os dias de hoje, diz pastor. Mas olha o que diz, o que acontece no versículo 8. Simão Pedro, quando ele reconhece quem ele é, qual é o termo que ele usa para o Senhor Jesus agora? Senhor. Antes era apenas mestre, mais um. Mas agora, tocado pela palavra do Senhor, ele olha para Jesus. E Jesus não é apenas mais um mestre, não é apenas mais um rabi que andava por aquelas terras. Ele era o Senhor. Ele era o Senhor. Queridos, como precisamos ter essa experiência de que os nossos encontros com o Senhor Jesus muda a nossa percepção de nós mesmos, mas também a nossa percepção a respeito de quem Deus é. A nossa percepção em relação a nós mesmos, muitas vezes, ela é irreal. Achamos que somos muito mais do que de fato somos. E às vezes olhamos para o Senhor Jesus com uma percepção muito menor de quem de fato Ele é. Precisamos ter a percepção correta e precisamos reconhecer essa verdadeira identidade de Jesus e nos prostrarmos diante dEle como o Senhor das nossas vidas. Quarto lugar, queridos, Jesus entra em nossa vida para nos desafiar a viver um novo sonho. Jesus entra na nossa vida para nos desafiar a viver um novo sonho. Versículos 9 a 11, esses 3 últimos versículos. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vejam algumas coisas interessantes aqui nesses 3 versículos, que muda a vida, os sonhos, os projetos daqueles homens. Não apenas Pedro, mas Tiago e João, que eram sócios, caminhavam juntos. Quais eram os sonhos daqueles homens? Talvez apenas ganhar muito dinheiro, pescar muito peixe, comprar outros barcos, estender ali as suas sedes pelo maior margem possível ali da Galileia, para poder ficar cada vez mais rico.
Mas veja como isso vai mudando no coração deles. A primeira coisa que nós vemos aqui é que o sonho no coração deles é gestado, cresce, nasce no coração deles a partir de uma percepção nova a respeito daquele homem Jesus. A admiração deles por Jesus cresce. Quem é esse homem? Até alguns minutos atrás era apenas mais um rabi que andava por esses lados, mas agora é o Senhor. E eu gosto muito quando o texto diz aqui: a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Queridos, se nós não olharmos para Jesus com admiração, nós corremos o risco de simplesmente cumprirmos uma tabela, cumprirmos uma agenda religiosa. Mas os nossos olhos precisam olhar para Jesus com admiração, a admiração daquele que nos ama mais do que a qualquer outro, a ponto de oferecer a sua vida por nós. Mais do que isso, o sonho daqueles homens se torna maior do que todos os temores de uma mudança. Não temas, não temas, não tenha medo. Quantos de nós, queridos, temos medo do novo e do diferente? Quantos de nós temos medo das situações que provocam em nós alguma necessidade de mudança de rumo ou direção da própria vida? Quantos de nós temos medo, temor do dia de amanhã, porque nós não temos controle sobre todas as coisas? Palavra de Jesus para Pedro: Pedro, não temas, não temas, não tenha medo, não tenha medo. Ah, queridos, como nós vivemos nos dias de hoje com medo do futuro, com medo das situações ou das circunstâncias que nos cercam. O medo do desemprego, o medo da enfermidade, o medo da velhice, o medo do abandono, e nós podemos ir listando muitas outras coisas. Não tenha medo, não tenha medo. Quando Jesus entra na nossa vida e faz parte da nossa história, nós somos desafiados a viver corajosamente, ainda que não tenhamos controle do dia de amanhã. Mas a palavra de Jesus é: não temas, não temas. Quando nós falamos de sonho, queridos, o Senhor Jesus coloca no coração de Pedro o sonho que faz o passado parecer insignificante. Insignificante. Versículo 10, ele diz: doravante, a partir de hoje, a partir desse momento, Pedro, você acha que sua vida era boa? Pedro, você acha que pescar peixe é o melhor projeto de vida para você? Pedro, de agora em diante, doravante, você será pescador de homens. Eu tenho um peixe muito mais especial para você. Eu tenho um projeto de vida que é muito maior do que tudo quanto você já imaginou. E aí eu me lembrei de um texto de Isaías 43 que diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ele já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Esqueçam o passado, parem de lamentar pelo passado que vocês achavam que era maravilhoso. Eu tenho coisa muito melhor para vocês. Ah, queridos, como às vezes nós temos dificuldade em crer nisso, Pedro, eu tenho algo muito maior para você. De hoje em diante, você será pescador de homens. Queridos, Deus tem coisa muito maior para a nossa vida. Coisas muito mais especiais, que nos levam a termos os sonhos que Deus coloca na nossa própria vida. E o grande desafio é não temermos, não termos medo daquilo que Deus prepara para cada um de nós. Às vezes a nossa vida ela não caminha exatamente como nós planejamos. Somos surpreendidos por esse mover de Deus que entra na nossa vida, como Pedro e os seus companheiros o foram.
tinham a vida organizada, tinham mais do que um barco, talvez 2, 3, o texto não diz quantos mais, mas era uma sociedade, não eram pobres pescadores. Eles estavam ali, de repente Jesus apareceu. E quando Jesus apareceu, a vida deles foi mudada. Quando Jesus apareceu, a transformação aconteceu. Queridos, quando Jesus entra na nossa vida, quando Jesus de fato é o foco da nossa alma, da nossa adoração e do nosso amor, a nossa história muda. E muda para melhor. Porque, entre outras coisas, Deus coloca novos sonhos nos nossos corações. E algumas perguntas aqui para nós refletirmos durante a semana. Primeira delas, até que ponto o seu trabalho tem sido um instrumento de comunicação da palavra de Deus? Para que outras pessoas possam ouvir de Jesus, lá onde você está. É interessante que Marcos 16:15, lá na grande comissão, ou Mateus 28, a gente lê o texto lá, as palavras de Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho. E boa parte dos crentes leem esse texto dizendo: vinde, entrem na igreja, venham para a igreja, aí você vai ouvir o evangelho. Jesus ordena que nós estejamos saindo, saiam daqui, levem o evangelho, anunciem a palavra de Jesus onde vocês estiverem. E o lugar que nós mais gastamos tempo e o lugar onde nós mais temos relacionamentos com pessoas, talvez seja no nosso trabalho. Até que ponto o seu trabalho tem sido um instrumento de comunicação da palavra do Senhor Jesus? Segunda pergunta: que área da sua vida você quer ver Jesus, pela sua palavra, transformando o fracasso em vitória? Que áreas da sua vida você quer ver Jesus transformando o fracasso em vitória? Depois de uma noite pescando, sem nenhum peixe, Jesus entra naquele barco, tem uma palavra para Pedro, e o fracasso daquela noite se transforma num dia memorável de talvez uma das maiores pescarias que eles jamais tinham tido. Qual a área da sua vida você quer transformar do fracasso para a vitória? Que promessas nós encontramos na palavra de Deus, de que Deus fará isso em nosso favor? Terceira pergunta: que visão, que identidade Deus tem dado a você a respeito de si mesmo, a respeito de você mesmo? Quem é você? Quem é você aos seus próprios olhos? E qual é a mudança da sua própria imagem que vai ser transformada a partir desse encontro com o Senhor Jesus? Há muitas pessoas que sofrem com baixa autoestima. E aqui eu não quero entrar na área de psicologia, mas há muitas pessoas que olham para si mesmos e o sentimento que tem é: eu não presto, eu não sirvo para nada, eu sou pior do que os outros, eu não tenho esperança para mim, e não vai acontecer nada de bom na minha história, não vai acontecer nada de bom na minha vida, e olham para si mesmos de forma extremamente negativa. Mas quando Jesus entra na nossa vida e na nossa história, queridos, nós somos transformados. A primeira coisa é a lembrança de que nós somos criados perfeitamente à imagem e semelhança de Deus. Salmo capítulo 2 diz que nós somos quase Deus, de tão semelhantes a essa imagem divina. Jesus veio ao mundo, e a forma como Jesus veio foi a forma parecida conosco. A questão do diabo, sabe qual é o maior desejo do diabo? Ter um corpo como o meu e o seu.
Por isso, as questões de possessões demoníacas, porque o diabo e os seus demônios não podem ter um corpo como o nosso. E às vezes nós olhamos para a nossa própria alma e esquecemos do quão especiais nós somos aos olhos de Deus, a ponto de que por amor Jesus se entregou por mim e por você. Crie uma nova identidade especial de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de alguém que é especial, apesar de tudo, mas especial aos olhos de Deus. E se nós somos especiais aos olhos de Deus, queridos, por que nós não valorizarmos a nós mesmos nessa perspectiva da visão de Deus a nosso respeito? E por fim, queridos, Jesus sonha em vê-lo como um pescador de homens. O projeto de Jesus para Pedro era: Pedro, eu tenho algo muito melhor para você, muito melhor para você. Que tal, ao invés de pescar peixes, pescar homens, conquistar homens para o meu reino, fazer parte de um grande projeto muito maior do que tudo quanto você tem vivido? Eu não sei quantos aqui já tiveram o privilégio e a oportunidade de levar a palavra de Deus a alguém e depois, por causa do seu testemunho, por causa da sua palavra, por causa do seu convite, ver essa pessoa transformada com o poder do Evangelho de Jesus. Se você nunca teve essa experiência, queridos, você está perdendo a possibilidade de um grande momento de alegria no seu coração, de ser útil nas mãos de Deus para abençoar, para transformar, para fazer diferença na vida de alguém. Tudo isso, queridos, só vai fazer sentido se nós respondermos, como Pedro, a uma pergunta que foi feita aproximadamente 3 anos depois. O que as pessoas dizem a meu respeito? Quem as pessoas dizem que eu sou? Alguns dizem que o Senhor é Jeremias, outros que o Senhor é João Batista, outros que o Senhor é Elias, e outras coisas mais. Aí Jesus vira para os discípulos e dizem: e vocês? E vocês? Para vocês, quem eu sou? E aí nós encontramos aquela resposta magnífica de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, depois de andar com Jesus, podia responder. Ele conhecia esse homem, ele sabia quem ele era, mas isso só aconteceu por causa da caminhada dele com o Senhor Jesus. Quem é Jesus para você? Muito mais importante do que responder quem é você, muito mais importante de saber o quanto você tem sido útil no seu trabalho para o Evangelho, é saber quem é Jesus para você. E eu gostaria que nós saíssemos daqui, queridos, convictos, certos de quem é Jesus na nossa própria vida. No começo dessa conversa, Jesus era apenas o mestre, apenas o rabi, mais um, entre tantos que existiam naquele lugar. Mas depois daquele encontro, Jesus é Senhor da vida de Pedro. E o meu desejo é que você saia essa noite, ao voltar para a sua casa, ao viver uma nova semana, nessa percepção, num renovar especial de um desejo sincero de servir ao Senhor, dizendo: tu és o Senhor da minha vida, Senhor da minha vida, e a minha disposição é andar cada vez mais no centro da sua vontade. Eu quero convidar os queridos para nós ficarmos em pé. Nós queremos orar, encerrando o nosso culto. Depois da oração e da bênção, nós vamos cantar um último cântico. E aí eu gostaria que os irmãos se assentassem apenas para alguns avisos rápidos, especialmente por causa do evento do próximo sábado, que nós precisamos passar para os irmãos. Vamos orar. Eu quero orar com você, orar por você, pedindo que Deus lhe conceda graça, sabedoria e que tenha essa experiência rica desse mover do Senhor Jesus sobre a sua vida dia após dia. Vamos orar.
Ó Deus eterno, no nome de Jesus, nós o conhecemos, sabemos quem Tu és por causa da Tua palavra, mas muito mais do que simplesmente saber com a nossa mente, com a nossa inteligência a respeito das definições que a palavra de Deus diz a seu respeito. Nós queremos nos prostrar diante do Senhor e reconhecê-lo como Senhor da nossa vida. Quero Te louvar, ó Deus, pelo privilégio dessa noite estarmos reunidos em culto, em adoração, em celebração, percebendo, ó Deus, a riqueza do Evangelho e a riqueza desse encontro do Senhor conosco. E pedir, ó Pai, no nome de Jesus, que a Tua graça seja abundante no nosso meio, que o Seu amor seja uma experiência diária para cada um de nós, e que esse encontro com o Senhor Jesus faça toda a diferença na nossa vida, para que tenhamos essa percepção do quanto somos especiais aos Teus olhos, do quanto podemos viver corajosamente cada novo dia, porque o Senhor anda conosco e debaixo da Tua palavra nós podemos continuar olhando para frente, caminhando sempre firmes em direção àquilo que o Senhor tem de especial para nós. Podemos, ó Deus, nessa percepção do encontro com o Senhor, de sermos tomados pelo Senhor, vivemos os grandes sonhos do Senhor para a nossa vida, na certeza de que o Senhor é Rei, Senhor, é dono da nossa alma, e nós queremos Te servir com integridade e com alegria de coração. Abençoa esses queridos, ó Deus, toma-nos nas Tuas mãos, toma cada um dos amados nas Tuas mãos. O Senhor sabe quem são, o Senhor sabe quais são as suas lutas e o que eles necessitam nesta semana. Ó Deus, no nome de Jesus, vem de encontro às necessidades do Teu povo. Haja, ó Deus, com graça e misericórdia, que debaixo da Tua palavra nós possamos ter experiências tão abundantes como Pedro naquela pesca maravilhosa. Surpreenda-nos, ó Deus, com grandes milagres, mas acima de tudo, surpreenda-nos com a Tua presença, com a Tua companhia conosco. Leva o Teu povo em paz, e que a graça, que o amor, a direção do Santo Espírito, a graça salvadora de Jesus, o amor de Deus, sejam abundantes sobre todos nós, durante cada um dos nossos dias, e que essa semana seja uma semana especial para todo o Teu povo. Oramos assim em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus, que nos guarda de tropeçar, para nos apresentar puros diante da Sua glória. Nos guarda de tropeçar, para nos apresentar puros diante da Sua glória. Ao único Deus Salvador, por meio de Cristo, o Senhor, majestade e glória, poder e reino, antes e agora, e para todo sempre, majestade e glória, poder e reino, antes e agora, e para todo sempre.
para todo sempre. Queridos, podem se assentar, por favor. Algumas coisas rápidas que eu quero ser aqui bem objetivo. Nós temos ali o nosso suco, cafezinho e mais alguns petiscos ali. Ao invés de você sair correndo, passa ali antes, é oportunidade para a gente conversar um pouquinho, conhecer aqueles que nós não conhecemos, dar um abraço, na verdade não um, mas pelo menos 3 abraços, né? E que Deus possa te dar uma semana abençoadíssima. Quarta-feira nós temos as nossas células funcionando. A célula dos jovens vai ser na casa do Paulinho, é isso mesmo, Paulinho? Na casa do Paulinho. E a outra célula vai ser na casa do Admilson e da Jaqueline. Então, quarta-feira, às 20 horas, nós temos as 2 células funcionando. Procurem aí ou o Pedro, ou o Paulinho, ou a Manu, para saber aí endereço, lugar certinho. No próximo domingo, queridos, nós teremos aqui o reverendo Coine, que é bastante conhecido de todos. O reverendo Coine escreveu um livro e nós teremos o privilégio de fazer esse lançamento do livro do reverendo Coine. Então ele estará conosco aqui no próximo domingo, pregando e fazendo o lançamento do seu livro. Eu gostaria aí que os irmãos aproveitassem, convidassem outras pessoas para estarem conosco. Quero chamar a Edileia aqui porque ela tem o último aviso para ser dado aqui. Boa noite, como eu disse de manhã, nós queremos no próximo sábado, no feriado, homenagear os homens da nossa igreja. E vamos fazer uma programação para toda a família. Estão todos convidados. A Catherine, por favor, vai ficar ali atrás, ela está com o papel para fazer anotação, informações. Vai ser uma